Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 30 de maio. Partido político aciona o STF contra normas que obrigam os estados a desistirem de ações na Justiça para terem acesso ao regime de recuperação fiscal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Plenário virtual do STF começa a decidir validade de norma mineira que condiciona a investigação de juiz à autorização do Tribunal de Justiça. Ministra Carmen Lúcia participa do seminário Mais Mulheres na Política, no Senado, e defende tratamento em condições de igualdade para todos. E ainda, as regras para a doação de recursos a pré-candidatos e partidos pelo financiamento coletivo de campanha eleitoral. O Partido Republicano da Ordem Social está questionando no Supremo normas federais que determinaram que os estados desistam de ações na Justiça para terem acesso ao regime de recuperação fiscal. Segundo o PROS, nesses contratos, a União só libera o prazo adicional de 240 meses para o pagamento se houver a desistência de processos que envolvam dívida ou contratos renegociados. Para o partido, houve afronta à Constituição. Também não teriam sido consideradas situações imprevisíveis em contratos de longo prazo, como a crise econômica impulsionada pela pandemia da Covid-19. A ação foi distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, que também é relator de outros casos sobre o mesmo tema. O STF alterou parte do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que dá à Corregedoria Geral competência para pedir informações fiscais e bancárias de investigados em processos que tramitam no CNJ. O julgamento foi no plenário virtual. O trecho do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça foi contestado pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e a AJUF, Associação dos Juízes Federais. A norma permite que a Corregedoria Geral tenha acesso a dados fiscais e bancários em investigações do CNJ. As entidades alegam que essa parte do regimento é inconstitucional porque dá ao Conselho uma competência que é exclusiva do Poder Judiciário. Segundo a ação, a Constituição da República só admite que informações sigilosas sejam fornecidas por meio de decisão judicial. A relatora do caso, a vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, considerou o pedido parcialmente procedente, no que engloba a requisição de dados bancários e fiscais às autoridades competentes. Por unanimidade, ficou definido que o trecho do regulamento interno do CNJ deve ser interpretado como prevê a Constituição. As informações podem ser pedidas em processo regularmente instaurado para apuração de infração mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática de ilegalidades. Em uma nova sessão no plenário virtual, os ministros da Corte começaram a julgar a ação contra a lei de Minas Gerais, que condiciona a investigação de juízes à autorização do Tribunal de Justiça. Uma outra ação em julgamento questiona normas estaduais de Roraima que instituíram o orçamento impositivo. A ação foi proposta pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questionando o trecho de uma lei de Minas Gerais que dispõe sobre organização e divisão judiciárias do Estado. O dispositivo questionado determina a remessa dos autos para deliberação do Tribunal de Justiça Estadual quando, no curso de investigação, se detectar indício de participação de juiz para a corte local deliberar sobre a continuidade da apuração. A alegação é de que a regra confere ao Tribunal Estadual prerrogativa que não está prevista na Constituição Federal nem na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Outro argumento é de que a norma suprime a atribuição do Ministério Público de realizar o primeiro exame do cabimento de investigação. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber. Ela relembrou que, recentemente, a questão da necessidade ou não de autorização judicial para investigação criminal de autoridades com prerrogativa de foro foi abordada em um julgamento de uma outra ação. No julgamento, foi reconhecida a constitucionalidade da norma por apenas regular o foro por prerrogativa de função. Ou seja, assentou-se que a dita prerrogativa, no plano constitucional, já exige juízo inicial sobre o cabimento da investigação das autoridades respectivas
pelo órgão competente. Seguindo esse entendimento, a relatora votou pela improcedência da ação, ou seja, pela validade do dispositivo questionado. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto é dia 3 de junho. Também está em julgamento em sessão no plenário virtual uma ação ajuizada pelo governador do estado de Roraima, Antônio Denário, questionando normas estaduais que instituíram o orçamento impositivo. A alegação é de que haveria violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, do modelo constitucional orçamentário e da competência da União para legislar sobre direito financeiro, entre outros. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso, que em junho de 2020 deferiu liminar nessa ação, determinando que emendas parlamentares impositivas do estado de Roraima observem limites constitucionais. Agora, no julgamento do mérito, Barroso destacou que a competência para editar normas gerais de direito financeiro é da União. Assim, o relator julgou procedentes os pedidos, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. O prazo para encerrar esse julgamento é sexta-feira à noite. A ministra Carmen Lúcia participou nesta segunda-feira do seminário Mais Mulheres na Política, no Senado Federal. No evento, a ministra falou sobre representatividade feminina e discriminação e afirmou que todos devem ser tratados em condições de igualdade. É um descalabro que cheguemos a 2022 e o marco civilizatório da humanidade não tenha superado isto, que é todo ser humano é igual ao outro. É isto e só isto. Crescemos escutando a história da gata borralheira. A mulher tem um lugar e o lugar é o borralho. E fique quieta lá que um dia aparece um príncipe encantado que vai te fazer transformar em princesa. Isto é mentira. Uhul! E, portanto, é bom que a gente pense que quando a gente fala em violência doméstica ou política ou de qualquer natureza, é violência. É só isso. Quando eu falo que eu sofro discriminação, e não é porque eu sou juíza do Supremo Tribunal Federal que eu não sofro, e eu estou usando o verbo que eu quero, é um sofrimento. Alguém te olhar como se você fosse menos, porque eu sou o que eu sou mulher, adoro ser mulher. Não tem sentido que eu não possa ser tratada realmente em condições de igualdade. A desigualdade é uma violência, mas nós não estamos mais no momento de buscar uma revolução eventual ou de um movimento de mulheres. Nós somos mulheres em movimento histórico inédito, sim. O Conselho Federal da OAB pediu ao Ministério Público a prisão preventiva dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos no último dia 25. Genivaldo Santos pilotava uma moto sem capacete e foi abordado por policiais rodoviários federais no município de Umbaúba, no estado de Sergipe. Os agentes colocaram Genivaldo dentro do porta-malas da viatura e jogaram gás lacrimogênio e spray de pimenta. Eles seguravam a porta traseira enquanto o homem gritava e agonizava. Neste ofício enviado ao Ministério Público Federal em Sergipe, o Conselho Federal da OAB diz que a morte da vítima foi causada por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda, conforme laudo de necrópsia divulgado, e que deve ser apurado os indícios de que entre o local da abordagem e sua chegada ao hospital teria ocorrido nova sessão de violência e tortura. Afirma também que os policiais rodoviários federais registraram no boletim de ocorrência que Genivaldo teve mal súbito, em flagrante contraste com o que diz o laudo de necrópsia. O Conselho Federal da OAB pede a prisão preventiva dos policiais para a garantia da ordem pública e a regular instrução processual penal. Afirma que a medida também é necessária para o bom andamento das investigações e a coleta de provas. A Polícia Rodoviária Federal disse que abriu procedimento administrativo disciplinar e afastou os policiais. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A seguir, Justiça define que atraso em pagamento não exclui contribuinte de parcelamento do refis. Voltamos em instantes.
Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. A Justiça Federal da Primeira Região decidiu que o contribuinte não pode ser excluído de parcelamento do refis por falta de quitação das parcelas no prazo estipulado. A 8ª turma do TRF da Primeira Região decidiu que não é possível excluir uma contribuinte do parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, por ela não ter quitado todas as parcelas dentro do prazo estipulado. Ela recorreu ao tribunal depois que a sentença negou o pedido dela de ser mantida no parcelamento. Ao julgar o recurso, o desembargador Novelli Villanova afirmou que, embora a contribuinte não tenha consolidado os débitos no prazo regulamentar, a exclusão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que ela cumpriu outros atos necessários ao parcelamento, bem como quitou a maior parte da dívida. O magistrado ressaltou também no voto que a Lei 11.941 de 2009 não previa a exclusão do contribuinte por falta de pagamento e que o próprio TRF1 já decidiu nesse sentido ao julgar um caso semelhante. Em um memorial enviado ao STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o direito de mulheres grávidas, trabalhando em contratos temporários no serviço público, terem direito à licença maternidade com remuneração e estabilidade. A questão entrou em debate depois que uma professora de Santa Catarina, contratada de forma temporária pelo Estado, ficou grávida durante o período de prestação de serviços, mas foi exonerada em razão do término do convênio. Ao se manifestar sobre o assunto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que é preciso atender ao melhor interesse da criança e da família. Por isso, mesmo em situações em que a mãe não tem vínculo direto com a administração pública, é importante garantir o direito ao benefício. Além do reconhecimento do direito das gestantes, o pedido do PGR é que o STF faça a chamada fixação de tese vinculante sobre o assunto. Isso significa que a decisão dos ministros será usada como base para o julgamento em outros processos similares. Uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai permitir a digitalização de documentos com o apoio da mão de obra de recuperandas. O primeiro dia de trabalho de Adriana no setor de digitalização da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não significa só um novo emprego. Representa um recomeço de vida que dependia de uma palavrinha: oportunidade. Ela é uma das 6 recuperandas que cumprem pena no regime semiaberto, contratadas para digitalizar os dossiês de vida funcional dos servidores da Justiça Estadual. A gente está muito feliz porque é uma oportunidade, né? Uma oportunidade grande para todos nós, né? Que vem desse sistema, porque o preconceito é muito grande. Estou muito confiante. A palavra é confiança. Estou muito confiante. Essa oportunidade vai vir para somar na vida de todos nós que vai, né, participar desse projeto. A Fundação Nova Chance foi quem fez a seleção das reeducandas, que terão carga horária de 6 horas, devidamente remuneradas, e mais remissão de pena. A gente viu o perfil também das pessoas trabalhar com digitalização, né? Ter o mínimo de noções de informática, né? Para fazer a digitalização dos processos aqui. E vão trabalhar aqui das 13 às 19 horas. Um salário mínimo, mais ajuda de transporte, total R$ 1.600 o total o salário dela. E a remissão de pena rime pelo regime semiaberto, né? A cada 3 dias trabalhando, um dia remido. O aproveitamento da mão de obra dessas recuperandas é resultado de um termo de cooperação técnica assinado entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Uma parceria que, além de melhorar a rotina administrativa do setor, tem como principal objetivo garantir dignidade, contribuir para a qualificação profissional e fomentar a reintegração social dessas mulheres.
Ou seja, todo mundo ganha. É um projeto muito importante essa parceria com o Tribunal de Justiça, a Fundação Nova Chance, porque nós estamos tirando, em tese, 6 criminosos da rua. O que é tirar 6 criminosos da rua? Economia para o Estado, oportunidade de trabalho para famílias e trazer para a sociedade pessoas que, se quiserem, nunca mais vão ficar presas. Essa é a ideia. O que nós do GMF pretendemos fazer é cobrar das nossas autoridades o cumprimento da lei estadual que autoriza os poderes e os órgãos a fazer contratação de mão de obras de reeducandos. A intenção nossa é promover a inclusão social dessas pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade. Não temos outro caminho a não ser pensar na ressocialização, pensar na pena, na função social da pena, trazendo essas pessoas para o campo de trabalho e oportunizando essas pessoas para a reinserção no meio social. Já é possível fazer doações para pré-candidatos e partidos. Assunto para o próximo bloco. Até já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque durante os seus 20 anos de existência consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. Já é possível doar recursos para pré-candidatos e partidos pelo financiamento coletivo, também chamado de vaquinha virtual. Veja as regras. Vaquinha virtual. Sabe o que é? Um grupo se reúne, tipo um consórcio, para financiar algum candidato. É juntar várias pessoas para patrocinar um candidato. É isso. Também chamada de financiamento coletivo, a vaquinha virtual é uma modalidade de arrecadar recursos de campanha pela internet. E sabia que dá para fazer isso em eleição também? Eu acho válido se você quer ajudar, se você tem um candidato que você quer ajudar e é claro que os recursos públicos, a gente defende que não sejam usados muitos recursos públicos para poder financiar candidato. E você doaria para alguma campanha? Eu acho meio duvidoso as vaquinhas. Não sei para quem realmente vai ser direcionado o dinheiro. Muito justo. Na hora de fazer uma doação para a vaquinha virtual, a gente precisa saber se a empresa vai repassar o dinheiro para o candidato, né? Por isso, a Justiça Eleitoral cadastra quem quer cuidar do financiamento coletivo. Essas empresas, inicialmente, elas estão informadas na página de internet do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, esse é um ponto importante para o ouvinte, porque caso ele queira fazer uma doação para a campanha eleitoral, seria importante ele se certificar antes na página de internet do TSE se a empresa que foi contratada pelo candidato dele ou pelo partido que ele deseja apoiar, ela está previamente cadastrada na Justiça Eleitoral. Isso dá uma garantia de que o valor doado vá diretamente para o candidato ou o partido político que ele está desejando apoiar. Para saber se a empresa está habilitada para fazer as vaquinhas virtuais, é só entrar no site tse.jus.br e ir na aba Eleitor e Eleições, depois em Eleições e clicar em Eleições, Plebiscitos e Referendos. O próximo passo é acessar o link Eleições 2022 e procurar a parte de prestação de contas. Ao clicar em Financiamento Coletivo, você já tem acesso às informações sobre as empresas habilitadas. As doações para as vaquinhas virtuais podem ser feitas desde o dia 15 de maio, mas as convenções partidárias, onde são escolhidos os candidatos que vão concorrer a um cargo eletivo em outubro, só acontecem a partir do dia 20 de julho. E se eu doar para um pré-candidato, mas ele não for aprovado em convenção? Ou se ele desistir de participar das eleições? Acontece o quê? Como a gente está tratando aqui numa fase de arrecadação de pré-campanha, eventualmente nem todos os candidatos hoje que são pré-candidatos, eventualmente serão de fato candidatos no período eleitoral, né? Então, como você bem destacou, eventualmente um candidato pode, nesse período, desistir da campanha ou mesmo não ser escolhido em convenção do seu partido. Para essas hipóteses de desistência ou não de escolha em convenção, a lei prevê que os recursos arrecadados sejam devolvidos na sua integralidade aos doadores originários.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu mais uma vez as portas do gabinete para receber cidadãos de todo o país. Por meio do projeto Fale com o Presidente, mais de 160 pessoas já foram atendidas no STJ. São cidadãos comuns, já que a iniciativa não alcança aqueles que já estão inseridos na agenda institucional e na rotina do tribunal, como advogados, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública. É um momento para que cada pessoa, sem a necessidade de um intermediário, possa apresentar sugestões e questionamentos sobre qualquer assunto relacionado ao Poder Judiciário. É um projeto em que a cidadania ela tem os seus direitos questionados e ao mesmo tempo atendidos. Então é um projeto em que a magistratura trabalha lado a lado com o cidadão no sentido de trazer o cidadão ao tribunal. As demandas trazidas pelos cidadãos para os encontros são encaminhadas dentro das possibilidades da Corte. Roberta soube do projeto através das redes sociais do STJ e não esconde a alegria de ter sido selecionada. Ela enxergou uma oportunidade para tirar dúvidas sobre o funcionamento do judiciário. Me senti importante porque é difícil chegar até um ministro aqui no Brasil, né? E ele abriu as portas para o cidadão estar perto dele, mais próximo. O cidadão estando próximo, trazendo suas ideias, opiniões, o Brasil caminha. Giovana é estudante de Direito e admira o trabalho da magistratura. Ela aproveitou a oportunidade para conhecer o tribunal, o presidente e sua equipe e destacou que a aproximação da Corte com os cidadãos é mais um dos motivos que faz com que ela admire o STJ. Eu achei que foi uma iniciativa muito boa por parte do presidente. Achei que foi algo que realmente é necessário para a nossa sociedade, porque, por exemplo, no meu caso, eu estou esperando há um longo tempo e é muito bom a gente poder ouvir e ter a atenção devida, né, que a gente merece. Eu achei que foi algo muito especial e tratado com muito zelo, né? Eu senti que eu fui tratada com muito zelo. O Tribunal da Cidadania tem que visar a cidadania, né? Quem quiser participar do Fale com o Presidente deve enviar um pedido de inscrição para o e-mail falecomopresidente@stj.jus.br. A confirmação é feita até 48 horas antes por e-mail e para entrar no tribunal é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra o coronavírus com pelo menos 2 doses ou a dose única. O programa Último Recurso está de volta. O episódio de estreia encarou um desafio: contar o caminho percorrido pelos avós para adotar o neto. Os nomes foram modificados para preservar a identidade dos personagens dessa história comovente. Os avós que salvaram a vida do neto com a adoção abre a segunda temporada do programa Último Recurso, que vai ao ar nesta segunda. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a adoção avoenga, mas ela pode ser concedida para garantir o melhor interesse do menor. Foi esse o argumento utilizado pelo ministro Luiz Felipe Salomão para conceder a adoção a um casal que queria tirar o neto de uma situação de extrema vulnerabilidade. A equipe do programa também conversou com a família e com profissionais para saber como tratar a questão legal, psicológica e emocional dos envolvidos em uma adoção avoenga. O primeiro episódio da segunda temporada do Último Recurso estreia hoje, às 10 da noite, na TV Justiça, com reprise às segundas-feiras no mesmo horário. É possível assistir também pelo canal do STJ no YouTube. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.